Seja muito bem-vindo ao Pode Me Dizer desta semana. E nesta edição eu vou conversar com uma mulher que é sobrevivente, sabe do quê? De um raio. Exatamente. Ela sobreviveu e usou a própria história como uma grande inspiração para ela mesma, para ela se motivar e se inspirar a se tornar a empresária que ela é hoje. Eu converso hoje com Lúcia Mota. Seja muito bem-vinda, minha amiga! Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade, Dani, mais uma vez estar aqui. E é verdade, né? É verdade sim que sou sobrevivente de um raio. Eu acredito que tudo acontece na sua vida, não é por um acaso. Eu acredito que tudo está escrito e tudo é com o poder de Deus, né? E se você vai já contar essa história pra gente. A edição do Pode Me Dizer desta semana conta com o apoio de Itali Joias. Todas as minhas peças são da Itali Joias. E quem me veste é Mangarataia, com esta coleção nova inspirada em Paricatuba. E o Pode Me Dizer está publicado no nosso canal Oratória de Impacto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino de notificação para você acompanhar tanto os nossos vídeos de oratória e reprogramação mental, como também as edições do Pode Me Dizer e as nossas lives de ativação, porque toda segunda-feira de manhã, 8h15 horário de Brasília, tem live ativação. E na descrição desse vídeo também tem o link do nosso curso Expressão Sem Medo para você que quer falar com coragem e confiança para contar a sua história. E hoje Lúcia Mota vai contar essa história. Ela que veio de Manicoré, não é Manicoré? Manicoré, exatamente. Nasceu em Manicoré e tem uma história inspiradora que eu acredito que todo mundo precisa ouvir a tua história. Todos os nossos convidados vêm porque tem uma história inspiradora para contar. Lúcia, conta essa história. Você realmente sobreviveu a um raio? Sim, eu sou sobrevivente de um raio. Mas antes, eu quero contar algo que eu vou contar somente aqui para vocês, somente nesse podcast. Nossa, agora pode contar. Pode me dizer, fiquei curiosa. Um ponto dessa trajetória que eu não conto para ninguém. E sendo convidada aqui, eu falei, eu acredito que agora é o momento certo para eu contar. E eu vou contar algo que eu nunca contei em nenhum lugar. Antes eu sou de Manicoré, porém eu sou do interior de Manicoré. Eu acredito que é em torno de 60 a 50 quilômetros de Manicoré, tem que atravessar o rio, é o interior. É uma comunidade, comunidade da zona rural, exatamente. E nesse interior foi onde eu nasci, numa tribo indígena. Eu sou da tribo Munduruku. Você é Munduruku? Eu não sabia que você era um Munduruku. Que honra! É algo muito especial, porque assim, eu falo que tem coisas na nossa história que só pertencem a nós. Né? E eu sou sua amiga, a gente está aqui conversando e tudo mais, e eu digo, acredito que é o momento onde eu possa começar a contribuir um pouco dessa minha história, dessa minha origem, né? Eu sou quem eu sou porque eu sou indígena da tribo Munduruku, e é isso uma trajetória longo, são os 41 anos da minha vida aí, né, que eu venho descobrindo quem eu sou de verdade. Mas vamos lá contar um pouco dessa história, né, do raio. Com 11 anos de idade, morava na casa da minha prima, e estudava lá, e a gente, né, muito, no interior você imagina como que seja, interior daqui de Manaus. Então lá eu sou a 7ª de 10 filhos. Então a gente passava muita dificuldade. Quando eu falo muita dificuldade, de fato, era realmente fome. A gente tinha que escolher, às vezes, o café da manhã, o almoço ou a janta. Era uma refeição. E eu falei para minha mãe se eu podia trabalhar fora para que eu pudesse ter pelo menos uma alimentação. Foi onde eu fui cuidar do filho dessa minha prima. E lá eu estudava, lá eu comia, lá eu tinha um lugar para morar, né, para comer e me alimentar. E um certo dia, voltando da escola, o tempo estava fechado. Dani, falar para você assim, dessa experiência, é uma experiência assim que a todo momento eu em casa com o marido a gente volta e a gente conversa sempre. O tempo literalmente estava limpo, do nada fechou. Quando eu cheguei da escola, eu entrei e logo quando eu entro eu ia dar comida aos porcos, que ela é gaúcha, né? Assim, casada com gaúcha, então eu ia dar comida ali, ajudar, e de repente eu vou para a cozinha para me trocar, fiz tudo isso, eu vou para a cozinha para tomar banho, para me trocar. Eu só lembro que eu entrei na cozinha e fui pro banheiro. Tipo assim, eu vou tomar banho. Pronto. Depois disso, 6 meses depois, eu começo a recuperar a minha consciência. Mas aí eu vou contar ponto a ponto. Nesse momento que eu lembro que eu estou caminhando,
o raio vem, cai na casa dela e literalmente cai em cima de mim. E o meu corpo inteiro, a metade do meu corpo, ele é queimado. Da cabeça, dos cabelos, ao corpo, a blusa. Você lembra da época da Xuxa que tinha aquelas blusas assim de elástico? Sim, que era, assim? tomara que caia. Tomara que caia não, que fica aqui. Exato, exato. Assim. Eu adorava. Então eu chegava, tirava ali meu uniforme, ia brincar, e aí ia fazer os meus deveres e ia tomar banho. E eu tava com essa blusa que eu gostava muito. Ela simplesmente queimou com short jeans e tudo. Entrou dentro do banheiro da minha prima, bandou o vaso, varou pro outro lado, encaminhou e entrou mais 1,20 m para o chão, com diâmetro de 80, 85. Meu Deus do céu! Não era para ter sobrevivido. Não era. Mas é o que eu disse no início da nossa conversa. Eu acredito que tudo tem um porquê nessa vida. Eu tenho certeza disso. E ali eu fui levada, e ali eu fiquei um certo tempo ainda no chão. O marido dela chegou, acredito que por volta de uns 30, 35 minutos depois. Depois eu já estava deitada. Você ainda ficou sem socorro ainda. Sem socorro, porque ela estava no segundo piso com um bebê novo e não podia descer. E a primeira coisa que ela fala assim, Altair vai ver a Lúcia que tá lá embaixo, que não respondeu mais. Eu não sei o que aconteceu, se ela tá brincando, eu não sei. E quando ele chega, ele nota alguma coisa diferente, já me encontra no chão e já me leva pro hospital. Daí eu, é o que eu te falei, eu só consigo lembrar ali. E ao chegar no hospital, dão os primeiros socorros do corpo queimado e tudo, e eu já entrei em coma direto. Eu já entrei em coma. Exames feitos depois, né, na cabeça e testes e tudo mais, depois de ter passado 2 meses, as queimaduras já estavam, eu vivia cheia de pastas, assim, eu tinha fotos, né, da minha mãe, aquelas pastas, assim, com o braço aberto, não. E você na UTI, estava inconsciente. Estava inconsciente. Eu lembro, Dani, e aí, assim, acredite se quiser. Eu acredito. Eu lembro de vozes, eu lembro de momentos muito bonitos, assim, era uma experiência como se eu não estivesse no meu corpo, mas eu estivesse ouvindo e vendo. E eu lembro da minha mãe, todos os dias que ela saía do trabalho, ela ia lá comigo de manhã e à tarde, e eu lembro dela pegar na minha mão e orava. E aí o médico disse, mãe, depois de 5 meses, eu disse, a senhora quer levar ela para casa, a senhora quer deixar ela aqui, porque ela não deu nenhum sinal de reação, se vai retornar ou não, e mesmo que ela retorne, né, que ela abra os olhos, recupere, a senhora vai ter que acostumar, porque ela pode não lhe reconhecer, muito tempo em coma, induzido e tudo, e a gente não sabe exatamente o que afetou no cérebro dela. A gente vai descobrir ao dia a dia. E aí, quando eu abri os olhos, chamaram a minha mãe, 6 meses e 2 semanas, já passava de 6 meses, ela me levou para casa e eu não reconhecia. Não reconhecia quem ela era, pai, eu não sabia quem eu era. E aí, abriste os olhos 6 meses e 2 semanas depois que o raio te atingiu. No hospital. Mas sem reconhecer ninguém. Sem reconhecer ninguém. O que eu estou dizendo é o que a minha mãe já está me falando, tá? Então, E aí eu tinha 11 anos. Já caminhando para os 12 anos, a minha mãe pegou. E assim, era como se ela disse assim, e agora? O que eu vou fazer com uma doente em casa? E lá no início, no Mato Peri, onde eu nasci, no interior, que eu te falei, quando eu nasci, eu não sei se vai dar para perceber, os meus lábios é meio que queimado. Tem aparência de ser queimado, mas isso não é uma queimadura. Aqui é uma veia. Você já viu uma veia ser arrebentada e grudar de novo? Essa é uma veia arrebentada. Quando eu nasci, a parteira estava fumando e eu não chorei quando eu nasci. E aí, acredite, se quiser novamente, eu nasci às 6 horas da manhã, o galo cantou e não era para eu sobreviver. É aquela lenda de casa, mas tudo bem até aí. Eu não chorei, ela bateu no meu bumbum, eu não chorei, e ela chupou na minha boca para que eu pudesse chorar e respirar. Nesse chupar, ela queimou os meus lábios. Imagina, você puxou um bebê, e aí ela você estava fumando, e aí encostou na veia, literalmente na minha boca, eu chorei, fez uma ferida, e 2 dias depois começou a sangrar, inchar, e aí foi me levando para o hospital, para Manicoré, e de lá para cá ela passou 2 anos comigo no Getúlio Vargas, antigo Getúlio Vargas aqui acho que é do Boulevard. Do Boulevard. Para quem é de Manaus, fica no Boulevard. No Boulevard, exatamente. Então ali no Boulevard ela veio para casa da minha tia, na Redenção. E eu fiquei na UTI Careca por mais de 2 anos tomando remédio
na veia, no pé, em tudo quanto é canto do meu corpo, para que eu pudesse recuperar e eu pudesse sobreviver. Meu Deus, gente, cada história que você conta. Eu falei que aqui eu ia falar, porque hoje, você é uma amiga de muitos anos, a gente sabe disso. E o seu programa é muito especial. Eu falei, eu preciso falar algo aonde as pessoas possam realmente se inspirar, porque hoje a vida é tão corrida, tudo é tão corrido, tudo é tão difícil. E às vezes quando você busca para sua vida, para sua trajetória, você fala assim, eu só sou mais uma. Não. Você é escolhido, todos nós somos escolhidos. Só que você precisa acreditar nisso. Você precisa de fato acreditar. Lúcia, em que momento da tua vida caiu a tua ficha que você era uma escolhida de Deus para sobreviver? Com 8 anos. Eu tinha 8 anos de idade. E nós tínhamos muita dificuldade. E no interior, tem o prefeito hoje de lá hoje me conhece e tal, é o Lúcio Flávio do Rosário, né, porque ele era vereador. E eu pedia muito, a minha mãe escrevia, e a gente pedia muito gás, e para pagar a conta de gás e de luz em casa, para que ela tirasse esse custo, né, dela. E ela sempre fazia e eu levava para ele. E com 8 anos de idade, eu estava com muita fome, a gente não tinha jantado. E ela falou, minha filha, você precisa ir lá porque a gente está sem gás. E hoje eu trago comida, mas eu vou precisar do gás. E aí, para quem é do interior, quem faz banana frita e tudo mais, porque eu vendia também na rua, din-din, banana frita, ela tinha um fogareiro. E aí a gente trabalhava muito no fogareiro quando acabava o gás, e eu não gostava. E aí eu cheguei na casa dele, vereador, aquela mesa com 2 filhos, sabe? Pão ali, tudo. E eu perguntei para ele assim, ele falou, tá, minha filha, você pode vir meio-dia para pegar o dinheiro? Eu disse, posso. Entra para tomar o café. Eu disse, não quero. E eu tava com muita fome. 8 anos de idade eu tinha. E ele falou assim para mim, mas entra, pega pelo menos um pão. Eu falei, eu quero fazer uma pergunta pro senhor, eu posso? Ele lembra dessa história. Quando ele me viu na fábrica de chocolate em 2014, no Manauara, ele falou, não acredito que é você. Ele ficou encantado, ele e a esposa dele, e soube da minha história, e lembrou de mim. Eu falei, eu quero saber o que eu preciso fazer para eu ter isso na minha mesa em casa. Ele falou, como assim? Eu falei, o que o senhor fez para o senhor fazer? O que o senhor fez para o senhor ter esse café da manhã? Para o senhor ter essa casa? Para o senhor não faltar comida? O que eu tenho que fazer para não faltar comida? Eu com 8 anos. O que eu preciso fazer para não faltar comida em casa para mim, para minha família, para meus irmãos? E ele falou assim para mim, eu vou falar 2 coisas para você. Uma, nunca deixe alguém dizer para você que você não consegue. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, amigos. Você consegue. 2, se você está aqui hoje e me perguntando isso, é porque a sua vida, Deus tem algo muito especial para você. Se eu acredito. Ele falou, nunca deixe. Se você viu, se você crê, vai em frente. A sua mãe vai dizer para você que você não consegue, mas Deus já falou que você consegue. Porque eu já passei por isso aí. E ele me deu dinheiro naquela hora, ele me deu comida naquela hora, eu voltei para casa, eu disse, mamãe, eu não aceito essa vida. A minha mãe fala até hoje, a minha mãe tem 78 anos, ela fala assim, eu só sei que você é minha filha porque você saiu de mim. Uhum. Mas você é totalmente diferente de todos os teus irmãos. Porque quando você passa, assim, são 10 irmãos, eu sou a 7ª, eu dizia, eu não aceito não ter uma sandália. Eu não aceito, eu tô com fome e eu não ter que fazer nada. A mãe que tá me vendo hoje, que vai nos ver, o pai que tá nos vendo, ele consegue fazer algo. Porque eu nunca ouvi dizer que um filho morreu porque o pai não conseguiu dar comida para ele. Eu nunca ouvi dizer. Então, você pai e mãe que tá nos vendo hoje nesse podcast, você tem uma história. Não esqueça que você é único, você é escolhido. Você só precisa acreditar nisso. Ali foi o start da minha vida. E a partir dali, o meu marido fala assim, eu nunca conheci uma mulher igual a você, esposa. Eu falo, porque eu sou única e tal, aquela coisa de companheirismo e tudo. Mas ele fala, você tem algo especial, porque eu acredito em mim. Você precisa acreditar que você consegue. Quando você acredita que você consegue, ninguém mais vai poder te parar. Nem sua mãe, nem seu pai. E quando você começa a vencer na vida, que a gente vai falar um pouquinho da minha história sobre empresária, as pessoas elas vão se aproximar muito, depois elas vão se afastar, porque elas vão dizer, você não consegue. Aí eu digo, quem você é? Você sabe quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sei de onde eu vim. E Lúcia, te ouvir
falar essa parte da tua história que eu ainda não conhecia, sendo sua amiga ainda não conhecia, faz com que tudo, é como se eu tivesse feito uma ligação, tudo faz sentido. Por que você sempre fala de maneira muito firme e inspiradora? Você consegue, isso vai dar certo. Você sempre teve uma fala muito firme, com muita coragem, porque só quem já passou pelo que você passou, quem veio de onde você veio, está onde você está, sabe a força que tem para alcançar mais e mais à frente. Eu tinha certeza que você tinha que estar aqui no nosso podcast. Eu tinha certeza, porque a tua história inspira. Sabe, eu peço muito a Deus que cada história que seja contada aqui no nosso Pode Me Dizer faça a diferença na vida de cada pessoa que está assistindo. Que a gente possa, se uma pessoa que assistiu a tua entrevista se sentir motivada, inspirada, confiar mais, a mudar de vida, a nossa missão aqui valeu a pena nessa edição. Eu já tô tão à vontade nessa conversa que parece na sala de casa, que eu já até cruzei as pernas aqui na nossa poltrona, nessa nossa sala do nosso bate-papo, que na próxima edição vai ter café, vai ter o café dela, ela vai já contar essa história. Agora, Lúcia, me diz o seguinte, você contou toda essa história inspiradora, você já passou fome, sim. Você já sentiu a dor de não ter o que comer. Como você se sente hoje, sabendo que você pode proporcionar aos teus filhos uma vida completamente diferente da infância que você teve? Eu acredito que a palavra é gratidão. Acabei de agradecer e não há um único dia durante 24 horas do dia que eu não oro e agradeço a Deus. E cada minuto, sabe? A cada oração, a cada pão, a cada ida levada na escola e tudo mais. Mas antes de continuar isso, eu quero contar algo bem bacana. Você fala algo bem interessante. Imagina, né? Mentaliza. Imagina, ativa o comando mental, visualiza. Exatamente. Quando eu vim com 12 anos para Manaus, eu já morei na casa de tio, de tia, Redenção em alguns bairros, trabalhando com diversas áreas, babá, secretária, diversas áreas aqui em Manaus. E eu sempre passava, e você vai lembrar, eu acredito que eu posso falar o nome da escola aqui, pode falar? Pode falar tudo. Então, eu trabalhava no centro, lá como camelô, ajudando ali os camelô, e o ônibus passava, eu vim de 611 da Cachoeirinha, passava na frente do Sebrae, que ainda é o Sebrae ali no centro, mas era o primeiro eu acredito que era o primeiro ou o segundo Lato Senso, não sei se você vai lembrar. Lembro, era da Leonardo Malcher? Exato. E eu passava e via aqueles carros bonitos, 12 anos, 13 anos, grandes assim, bem, sabe? Eu falava, gente, que escola linda. E eu parava na frente do Sebrae para eu ir andando. Eu olhava na frente da escola. E eu dizia, eu vou estudar. Se eu não conseguir estudar nessa escola, os meus filhos vão. Eu tinha 13 anos e eu mentalizava isso. Eu te digo que isso é verdade, porque eu mentalizava. Eu acredito. Se você mentaliza, Dani, tudo que você manda para o universo, tenha certeza, é ruim, é bom, vai voltar para você. Você que está nos assistindo, veja o que você está plantando hoje. Isso vai voltar para você. Se você planta verdade, vai voltar verdade. Se você planta amizade boas, como a gente tem plantado eu e você, isso vai retornar. E ali eu começava a imaginar como que seria, eu vou ter um carro assim, eu vou ter isso. Quando nós casamos, há 22 anos, o Asaf tem 15, o Asaf estudou no Shalom, e um dia desse nós estávamos fazendo a retrospectiva das crianças. Eles passaram 2 anos no Shalom Baby, de lá automaticamente o Noah já foi pro La Salle, do La Salle. Então eu venho de uma escola de bairro pagando R$500, e eu vou pro La Salle pagando R$2.500. Em uma criança estudar ali até o 8º ano. E há 2 anos atrás eles estão na escola Lato Senso. Por isso que eu me emocionei, porque é uma das melhores escolas em educação, né, em aprendizado, que é o que a gente quer o melhor para os nossos filhos. Quando você fala assim, você passou fome, sim, fome dói. Mas sabe o que dói mais ainda, Daniela Cardoso? É você desistir. Você nem tentar. E o que eu tenho mais visto hoje em dia
é o não tentar. Eu não tento no casamento, eu não tento no namoro, eu não tento ser uma pessoa melhor, eu não tento perdoar. Não tenta como empresária realizar um sonho? Como empresária realizar um sonho, isso é muito difícil. Eu quero algo fácil e rápido que dê retorno, sabe? Então hoje está muito imediatista, muito rápido, muito... Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 41 e as crianças estão há 2 anos nessa escola. Quanto tempo demorou da visualização que você fez, do decreto que você fez, porque você usou Todos a tua os força dias. da tua oratória de impacto, decretou e disse, eu não quero essa realidade, você quebrou uma maldição hereditária, se é que a gente pode Sim, chamar dessa sim, maneira, sim. ou para quem outras pessoas chamam de outros Sim. nomes, mas você quebrou uma realidade dos seus antepassados para construir uma nova realidade a partir do momento que você decretou Exato. e visualizou, e anos depois acontece o que você decretou. Exatamente. E já foi diferente, as pessoas estão desistindo tão rápido. Exatamente. E aí quando você percebe a trajetória, quando você decreta, e aí você, eu decretei, eu vou aguardar, não, continua. É igual oração. Você ora, mas eu ainda continuo orando, tá? Para de orar e começa a agradecer e manda para o universo, porque ele não sabe o que é cor, o que é sabor, se é ruim, se é mal, ele não sabe, ele só vai te devolver uma energia. Aprenda a trabalhar com energia. Lúcia, eu não acredito. Aquilo que você não acredita não desqualifica aquilo que já existe. É só você que não acredita, mas existe. Lúcia, e você falou sobre toda essa visualização que a gente faz também dentro do método oratório de impacto. Eu ensino essa ativação, essa visualização. Você que já foi nossa aluna da imersão oratória de impacto, você que já fez Eu Sou a Voz, você que é minha amiga também, que nos acompanha, você acredita que toda essa visualização e essa técnica de ativação da oratória de impacto você pode utilizar em todas as áreas da vida? Sim, com toda certeza, Dani. Depois que nós fizemos, você sabe, eu tenho uma história antes da Dani, eu tenho uma história após a Dani, né? Com todo esse hoje nós estamos tendo essa conversa, gente, porque ela entrou na minha vida, né? Ela entrou lá na minha vida quando a gente se conheceu atrás, para que eu pudesse fazer essa comunicação que eu estou tendo hoje, palestrante e tudo mais. Eu sou grata a você, porque no treinamento você me ensinou a desenvolver essa voz. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você fazer isso e mostrar para as pessoas que você consegue. Né? É óbvio que você não vai ter que provar nada para ninguém, mas se você usar a oratória de impacto, que é o que você faz no teu dia a dia, para a família, para as crianças, para a empresa, para os amigos, você vai perceber que isso vai deslanchar, isso é muito natural. É muito natural que nós temos uma conversa dessa, é muito natural você conversar, estar em ambiente, fechar negócios, entender pessoas, entendeu? Tudo é tudo de voz, tudo é como você fala. Você me ensinou isso. Oh, meu Deus do céu, você sempre aqui me inspirando, e é uma honra ter te conhecido lá atrás, te acompanhar e ver tua história. E você é uma grande empresária, você é inspiradora. Lúcia, o que você diz para mulheres como você, que também querem montar o seu negócio, que também querem deslanchar no mundo do empreendedorismo, se tornarem grandes empresárias? O que essas mulheres precisam ter, Lúcia? Elas precisam empreender primeiro no CPF delas, quem elas são. Você não consegue desenvolver um CNPJ sem antes desenvolver você, quem você é de fato. Você não pode ser boa fora e ser ruim dentro da sua casa para as pessoas que você ama. Não funciona. A conta não bate. É igual você tirar dinheiro do seu caixa e aguardar que no final do mês vai ter dinheiro sobrando. Eu falo bem abertamente, porque eu acredito que nós temos um público. Pode falar abertamente sobre isso. Você está assaltando a sua empresa, está se assaltando. Então você aprender primeiro a se respeitar, o seu tempo, a sua família em casa, empreender no seu CPF primeiro. Empreender a entender que existem custos fixos, custos variáveis no teu dia a dia, aprender a fazer um supermercado, aprender a cozinhar. Tem mãe que não sabe cozinhar, quer cozinhar um feijão todos os dias. Se ela puder cozinhar 1 quilo na segunda e dividir durante a semana, isso é economia. Como é que ela vai empreender dentro do negócio dela se ela não está sabendo organizar dentro de casa?
Eu aprendi que até cortar um frango, que até distribuir um macarrão, que até você temperar uma comida, isso envolve você depois dentro do seu próprio negócio. Todas as empresas que eu passei como funcionária, como colaboradora, empresas grandes aí, né, como vendas e tudo, eu aprendi todos os setores da empresa. Então, onde você passar, mulher, em casa, hoje eu sou CLT, hoje eu estou trabalhando, faça o seu melhor. Não é para o seu patrão, é para você. E onde eu passava, eu dava o meu melhor. Onde eu passava, nas empresas onde eu passava. E graças a Deus, porque isso a minha mãe me ensinou atrás. Então, veja bem, hoje a minha mãe, eu posso dizer que graças a Deus, mas no segundo momento, graças a Samuel, Luiz Alberto, doutor Luiz Fernando, porque quando eu saí daquela empresa, que eu passei em todos os setores, eu deixei algo lá, uma semente plantada, amizade. Enquanto todos os outros colaboradores saíram porque achava ruim, porque trabalhava demais e tudo, eu vou colocar na justiça, eu fui a única que não coloquei. E eu falei, porque eu prefiro levar daqui pessoas que eu amo. Eu vou conseguir novamente. Eu consigo, você consegue. Não precisa ir para a justiça porque você está precisando pagar uma conta de luz, de água, ou uma conta que você está devendo de 5, 6 mil. Faça e deixe o seu nome registrado, porque isso, quando você for montar a sua empresa, você vai saber por onde você passou. Eu passei por uma construtora, quando eu era CLT, eu entrei lá como auxiliar. Eu saí de lá como auxiliar jurídica, fazendo já direito, que era na época que eu fazia. Aprenda todos os setores que você passa. Não é para o seu patrão, é para você. É você que está aprendendo isso, você vai conseguir desenvolver no seu negócio. E para você, mulher que quer empreender, eu tenho filhos, eu tenho 3. E você agora tem filhos que são empresários, empreendedores também. Como eles começaram a empreender? Como é que foi isso? Eu acredito que tudo que você faz, você deixa um legado. Foi aí onde começou o legado, né? O legacy dele, o legado. Eles começaram a empreender, comecei a mostrar situações para ele que eles podiam ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Ele, mamãe, quero ganhar. Eu falei, não, a gente não ganha dinheiro, filho. A gente faz dinheiro. O empresário faz dinheiro. É assim que funciona. E eu ensinei com o pai dele, né? Começamos a ensinar. E abrimos a primeira empresa há 4 anos atrás deles. Pelo fato de ter muita escola, muitas provas e tudo mais, dedicação 100% para o estudo, eles faziam um paralelo. E aí, o ano passado, a gente mudou para vindo pelo online, trabalhando tudo. Hoje eles estão com uma franquia de telemedicina e eles estão com uma escola profissionalizante, né? Igual o Grupo Sucesso ali, que você sabe. Escola 100% profissionalizante EAD, com a marca deles própria, desenvolvendo. São mais de 120 cursos na área de administração, na área de vendas, na área de inglês, onde qualquer um pode fazer de qualquer canto do Brasil com certificação validada pelo MEC, né, certificado validado, carteirinha, tudo que uma empresa física, né, teria. A gente tem a nossa escola validada. E o segundo projeto agora é para a gente implementar e trazer uma franquia internacional de inglês para que eles possam fazer essa transição, porque eles já falam inglês, né? E assim, toma ali 20% do tempo deles, eles entendem, e eles estão aprendendo e gostando muito. E eles não são atletas, além disso. Eles são atletas, né? A gente parou um pouco por conta da escola, ela é muito puxada. Então, o tempo deles, assim, na semana é muito rígido. O Asaf, por exemplo, acorda às 5h20 da manhã. E 6h10, 6h15, a gente sabe que 6h40 ele tem que estar na escola, todos os dias. Ele nunca atrasou, ele nunca faltou, e ele é muito, por conta do atletismo, né, da parte educacional, disciplinada, exatamente. O pai ali, orgulho, você acompanha, você conhece. Maria. Mandar um beijo pro Harrison, o marido da Lúcia, meu amigo, ele me chama de Dani Atitude. Ele é o único que me chama de Dani Atitude. Porque eu sou muito ativa e ele me chama de atitude. De atitude, é isso mesmo. E assim, é muito gratificante para nós vermos assim, a história do meu marido, a minha história, né? Complementando de casamento, de família, de empreendedorismo e trazer isso para dentro de casa. Como eu falei agora há pouco sobre as mulheres, você consegue passar. Às vezes a gente como mãe quer gritar com os nossos filhos, tipo assim, faça porque eu tô mandando. Ele não vai fazer. Ele vai fazer porque você está fazendo. Pelo exemplo. É pelo exemplo. Ele não faz porque você precisa, você bate e tudo mais. Apesar de que a gente tem as nossas regras e disciplinas em casa. Mas eu acredito que não é por aí.
não por hoje em dia, mas que a educação não pode ser dessa forma. Esse é o meu ponto de vista. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E pelo fato de nós sermos empresários, empreendedores, eles também quiseram ir, eles têm muito orgulho. E ainda ontem nós estávamos falando sobre uma viagem internacional e tudo para onde ele quer ir, o que ele quer fazer. E assim, é maravilhoso conversar com eles, assim, sabe? Sobre negócio eles já falam, é impressionante. Assim. E Sayori, a mais novinha? Sayori é uma figura, né? Fez 6 anos antes de ontem. E aí, eu não sei a hora que vai sair, o dia que vai ser esse podcast, mas ela já fez 6 anos, né? Uma princesa. E ela quer ser o quê? Ela já falou? Se ela quer ser empresária também? O que ela falou? Ela falou que ela quer ser médica, cardiologista, para cuidar do coração do papai e da mamãe dela, para demorar muitos anos de vida. Ai, gente, que coisa mais fofa! Ela falou, mãe, é aquele que cuida do coração para não morrer. Qual é? Ai, que lindo! Eu falei, é cardiologista. Mas com certeza vai ser uma cardiologista que também vai ser uma empresária. Porque hoje em dia, antigamente, você era profissional liberal, ponto. Hoje em dia, já está muito mais disseminado que todos os profissionais são empresários também. E que eles precisam aprender sobre isso. Tá claro que hoje em dia você precisa empreender. Então, tem médicos que são hoje empresários. Assim como advogados, entre outras áreas. Isso na área onde ela quer atuar, foi onde ela disse. Mas, assim, eu vou deixar um dedinho que na próxima, quando a gente tiver, eu vou contar. Ela gosta muito de sapato e de sandália. Já entendi. Na próxima... Então tá vindo alguma coisa aí pra ela nesse sentido, que ela adora. Ela é o que eu acho, assim, sonhamos. E Lúcia, ao longo da tua história, você já teve quantas empresas? Conta aí pra gente. E as áreas? As áreas. Vamos lá. Tá, eu comecei na fábrica de chocolate em 2014. Comecei assim... Eu falo, de fato, abrindo um CNPJ e tudo mais, mas eu grávida, quando eu deixei a CLT, eu já empreendia. Então, eu já fazia bolsas artesanais, sandálias artesanais, havaianas. Então, eu sei fazer bastante coisa aí, mas na área, vamos se falar, de abrir um CNPJ, eu comecei em 2014, junto com o marido na fábrica de chocolate. Então, já trabalhei com fábrica de chocolate, abri o meu café em 2016, o de café, depois em 2017 abri o iCoffee, depois em 2018 eu abri o Anoaçai, que é o Empório, e depois em 2020, na pandemia, final de 2019 ali para 20, eu comprei a Sapatinho de Luxo, a franquia, né, da Sapatinho de Luxo. Em 2018 ainda, ali eu trabalhei com encapsulado, criei uma marca própria de encapsulado, de produtos naturais, né, venda 100% online, foi quando eu entendi do online. Em 2018 eu entrei numa sociedade de café de marca própria com o Marcos Paulo, e aí foi só deslanchando, assim, foi muitas histórias, quando eu entendi de fato o que era empreender, empreendedorismo, porque empresário e empreender são coisas diferentes. Né? Explica para quem está em casa qual é essa diferença. A diferença, assim, o empreendedor, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Eu gosto de fazer um bolo, tá? Eu amo fazer bolo para minha família. E aí eu gosto muito de fazer bolo. E aí agora alguém me disse que eu preciso fazer bolo para me vender. E eu começo a fazer bolo para me vender. Eu vendo um, eu vendo 2. E eu gosto de fazer bolo para me vender. Ok. Eu gosto de fazer bolo, eu faço bolo. E aí daqui um pouco eu faço com 5 entregas, 10 entregas, já estou fazendo 50. Abri uma loja ali, um cantinho na frente de casa, empreendedor. E comecei a fazer bolo, deu 1 ano, deu 2 anos, aí fechei. Não entendi por quê. Porque ele só gosta de fazer bolo. O empreendedor, ali ele gosta de fazer aquilo que ele ama. E o que ele ama, muitas das vezes, ele não percebe que para dentro de uma empresa, ele precisa fazer aquilo que ele não ama muitas vezes. Ele não gosta ou pagar alguém que saiba fazer. Esse é o primeiro diferencial entre o empreendedor e o empresário. O empresário, quando ele já, vamos colocar aqui, fábrica de chocolate. O empresário, ele tem um dinheiro, ele quer investir, ele busca algo de fato, não porque é um perfil, mas isso já é o que eu sempre indico. Uma franquia porque é algo validado. Ou investir em algo porque ele tem 50 mil, 30 mil, 100 mil para investir. Ele sempre vai buscar algo ali, ele vai investir. E dentro do ecossistema do empresário, ele sabe que ele precisa ter departamento pessoal, marketing, venda, entende? Organização. Então, o empresário, a visão do empresário já é valuation, já é empreender,
já é bolsa, entendeu? Já tem algo maior ali. O empreendedor pode virar um empresário? Pode e deve. Se ele desenvolver o comportamento. Ele precisa desenvolver o comportamento. E aí eu vou para dados. Em menos de 5 anos, e depois eu passo para 10, menos de 5 anos, ali você coloca 55% de empresas que falem, né, de 1 a 5 anos, isso dados do Sebrae, atualizado, acredito que ano passado. E 78% em 10 anos quebram. Pelo fato de não ter essa organização e o padrão entender que precisa de todo um contexto. Lembra que eu falei agora há pouco sobre mãe, dominar em casa, etc? Então, esse cuidado como mulher, eu estou falando para mulher e pode ser para homem também, tá? E aí vice-versa. Se você... eu gosto muito de fazer bolo, mas eu quero um sócio que gosta de gestão. Ok? Aconselho até. Aí soma, casa perfeito. Casa perfeito. Lúcia, eu não gosto de sócio. Então pague alguém para que faça aquilo que você não tem habilidade de fato. Para que você não caia nessa métrica de 5 anos ou 10 anos para falir. Por que eu falo isso? Porque em várias áreas eu já atuei. E estudei, já fui para fora, para São Paulo, como você bem sabe, para entender melhor esses faturamentos de 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 milhão, 1 bilhão, entendeu? É quando você vai entender o ecossistema maior de uma empresa. E hoje você, com toda essa rodagem que tem, com a experiência como empresária em segmentos diferentes e aquilo que você continuou estudando, hoje você se tornou consultora de grandes empresas. Exato, exatamente. Fui me aperfeiçoar, porque eu acredito que você não deve só parar naquilo que você sabe, e sim aprender todos os dias, né? Eu conto muito que, assim, os Estados Unidos, ele tem perfeitamente, assim, você vai nos Estados Unidos, você, né, precisa de um encanador. De repente, você chama um encanador, o cara chega lá vamos colocar aqui, numa Hilux, né, um carro bonito ali, todo equipado, sai igual como se ele fosse um extraterrestre ali de dentro daquele carro, com todos os equipamentos. Eu falo que nos Estados Unidos, para você ser encanador, você só é um encanador. Né? Você sabe de fato da sua área. O brasileiro, ele sabe assim, um pouquinho de cada. O brasileiro, ele se especializa um pouquinho de cada. Mas quando você busca, no final das contas, qual é a sua melhor, onde que você está aperfeiçoado? Qual é a sua melhor escolha, a sua melhor área para você atuar, que você é especializado? Já é o teu diferencial. Dentro desse ecossistema, a minha especialização como empresária, dentro de tudo isso, é o café. Então, conheço de todo o ecossistema de venda, de marketing, de tudo dentro de um negócio, e por isso eu fui ser consultora de outras empresas, tanto no Brasil quanto fora, e tanto em Manaus, que eu tenho alguns clientes que você sabe, cobrando um valor high ticket muito acima do que se cobra hoje no mercado. Por que isso? Porque é o meu tempo. É quem você é e o que você entrega. E você se preparou para cobrar o que você cobra hoje. E aí eu vou abrir uma aspa aqui rapidamente, falando de uma pessoa que eu acredito que eu já deve ter comentado com você. Uma das minhas... A primeira consultoria que eu paguei foi 24 mil. E meu marido assim, quase desmaia, né? Parcelado em 12 vezes em São Paulo, hotel e tudo, você paga 24 mil, mas foi ali para 33 mil, porque hotel, passagem, você sabe muito bem disso, que você faz. E a última foi 80 mil. Era 100 mil e 80 mil à vista, né? E aí o marido falou, agora minha mulher ficou doida mesmo. Só para você entender, você que está nos vendo agora, invista em você. Nunca pare o seu conhecimento, nunca pare de aprender. E dê valor às pessoas que estudam de fato. Quando se cobra aqui em Manaus, e eu estou falando de Manaus, uma consultoria de 30 mil, de 20 mil, a pessoa acha muito caro. Primeiro porque ela não vê valor nela, então ela não tem como ver valor em você. Esse é o primeiro ponto. Ninguém vai valorizar outra pessoa se ela não tem o próprio valor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já que está achando caro, procure fora. Só que você coloque na ponta da caneta quanto de fato vai gastar. Passagem, hospedagem, alimentação. Lúcia, transição e tudo mais. Eu trabalho como mentora. Minha missão é desenvolver vozes, despertar vozes que vão impactar o mundo positivamente. A minha especialidade são treinamentos na área da comunicação. Principalmente processos individuais de mentoria, personalizados. Faço um media training. Então, já ouvi pessoas, mas nossa,
tá caro. Tudo bem. Teve uma vez que eu mandei uma proposta para um cliente, um potencial cliente que nós não fechamos. Ele pediu uma proposta, eu enviei a especificação diante do que ele queria, num processo de mentoria, e o preço que eu coloquei, ele queria pagar para 2 pessoas. Eu não fechei com ele. E eu já estava com a agenda bem cheia, disse, olha, não tenho agenda para lhe atender esse mês, somente tal mês, caso o senhor tenha interesse. E pronto. Por quê? Porque eu também invisto muito em treinamentos. Sim. Eu invisto muito. Então, eu sei o valor do meu trabalho, eu sei o valor que eu entrego, e a gente precisa se posicionar nesse aspecto também. E essa semana mesmo eu recebi um cliente que disse, eu não sabia que nós tínhamos em Manaus uma profissional como você, que se especializou, que se preparou e que entrega o que você entrega. Quando você entende o valor do seu trabalho, na hora que eu entendi o que nós entregamos aqui, eu parei de me preocupar com quanto eu cobrava. E eu passei a entender que todo o processo de mentoria vale o preço que a gente cobra. E você foi uma das pessoas que me ajudou a entender nisso. Quantas vezes eu sentei para conversar com você, que você disse, tá barato, tá justo. Ou Dani, esse é o preço, mas no próximo você vai cobrar mais. Tá barato. Porque você sabe o quanto nós investimos. E você tá aqui, você tá fora, você sabe analisar todas as entregas, o mercado, a entrega que é feita fora, e você sabe o que a gente entrega aqui. Então eu quero aqui te agradecer, porque você também me fez entender o meu papel como empresária de cobrar o que nós estamos cobrando hoje nos processos de mentoria, o que eu cobro hoje no processo de mentoria. Você fez a diferença na minha vida. E eu desejo que você faça a diferença na vida de muitas empresas e de muitas mulheres, homens também, mas eu coloco as mulheres em especial, que tenham firmeza e coragem de se valorizarem como empresárias que são. O seu tempo, né? Porque você pode... O que você está comprando como consultor? Você está comprando meu tempo. E aí o meu tempo vale o que para mim? Aí se eu não sei bem isso, como é que eu vou precificar? Porque a maioria das pessoas precificam consultoria olhando para o outro consultor, olhando para o que o outro já entrega, já me disseram, mas o fulano entrega. Eu digo, então, eu não sou para você, você é para ele merece você, então eu vou liberar você para prosperar com ele. Ela já me falou isso, e eu tinha esquecido dessa frase, mas eu vou memorizar esta frase, libera para prosperar com o outro. Eu vou liberar você para você prosperar. Em outras palavras, se ele não entendeu, mas aí fica a dica para quem já está em casa. E Lúcia? Rapidamente, Dani, não te interrompendo, ali na minha primeira consultoria, quando eu fui analisar com o marido, né, que eu analisei os valores e tudo, e eu passei para ele e eu fui com receio ali de cobrar, né, a minha primeira consultoria eu cobrei 90 mil. E ele falou, tá barato, amor, porque o seu valor é 120. Saindo de lá, era uma consultoria de 3, eu fiquei 6 meses com ele. Então, só para dizer para você que se você não se autovalorizar, ninguém mais vai. E só você sabe o que você passa no seu dia a dia, a hora que você acorda, a hora que você dorme, os sábados, os domingos, as festas que você não vai, ou deixar a família, porque para mim não é festa, é a minha família, para eu viajar, para eu fazer uma imersão de 15 dias, de um mês, de 2 meses que você já foi em Alphaville comigo, você já viu lá como é que eu faço. As pessoas para conectar, as outras pessoas não vão valorizar se você não se valorizar. Se valorize primeiro. Maravilhoso. Outra mulher inspiradora aqui no nosso Pode Me Dizer. Que honra ter recebido você. E já caminhando na reta final da nossa conversa, Lúcia, o que é oratória para você? Esse podcast ele é publicado no nosso canal Oratória de Impacto. Aproveitando, você já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta por aqui. Lúcia, o que é oratória para você? Oratória para mim, Daniela, eu acredito que oratória para mim é você expressar aquilo que você vive. É você ser verdadeiro com você mesmo. Porque se você é verdadeiro com você mesmo, você vai conseguir passar essa verdade para o próximo. Oratória para mim é olhar para você e perceber que você fez uma trajetória incrível. E que eu posso fazer essa trajetória como mulher me inspirando em você também, que graças a você eu consigo hoje conversar e falar e me posicionar e palestrar, que a gente falou também um pouco. Eu nunca ia conseguir se você não tivesse entrado na minha vida.
Então, oratória para mim é expressar aquilo que eu sou da melhor forma para que o outro consiga entender. E eu levar a minha história para vocês que estão aí do outro lado. E oratória de impacto. Oratória de impacto é falar, eu acredito, eu consigo. Oratória de impacto é você deixar um legado. Oratória de impacto é você falar, você consegue, eu também consigo. E só você consegue fazer isso com a gente. Oh, meu Deus do céu. Lúcia, foi uma honra ter você aqui. Para finalizar, essa é a sua câmera. Você pode usar a tua voz e a tua oratória para mandar um recado para alguém. Para quem você vai mandar um recado agora, usando a tua voz e a tua oratória de impacto? Olhando para a lente dessa câmera que representa o olhar dessa pessoa. O meu recado hoje vai para o meu marido. Porque é a pessoa que mais me inspirou no meu caminhar como empresária, como mãe, como empreendedora, que me ajuda todos os dias, que me aconselha, meu primeiro mentor, fora Deus, fora os meus outros mentores que eu tenho, em cada área eu tenho um mentor, é o meu marido, é a pessoa que eu amo, que eu respeito, que eu honro. Mas para você que é mãe também, esposa, marido e quer empreender, é o que eu disse ao decorrer dessa nossa conversa. Acreditar em você, acreditar que você consegue e que você não é só mais um nesse mundo. E aguardar, porque tudo tem um tempo para construção. Nada se faz imediato, nada é imediatista. Tudo precisa de um tempo e tudo ao seu tempo. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Muito obrigada, Lúcia, por estar aqui conosco, por compartilhar essa história inspiradora. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu desejo que a história da Lúcia te inspire, te encoraje a ativar a tua oratória de impacto, para que você também possa contar a tua história. Eu te espero na próxima edição do nosso Pode Me Dizer. Até lá.